Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região promove seminário e entrega da certificação precatório 0 em Porto Velho. No programa de hoje, eu vou conversar com o desembargador Roberto Barros. Ele é coordenador do Comitê de Precatórios do Tribunal de Justiça do Acre. Vai falar sobre a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e também da regulamentação do CNJ com relação a precatórios, agora no Justiça e Cidadania. Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região promove seminário e entrega de certificação precatório 0 em Porto Velho. A quinta edição da entrega da certificação contempla entidades que quitaram precatórios junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região até dezembro de 2014. A certificação aconteceu no dia 14 de agosto no auditório do Tribunal, com a ministração do seminário Precatório 0 pelo desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre. O seminário tratou do regime especial de precatórios e regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça. Prefeitos, procuradores dos municípios, magistrados, representantes de entidades civis e militares, servidores e acadêmicos participaram do seminário, que esclareceu entes que estão efetuando o pagamento e serviu de incentivo para aqueles que estão com dificuldades para pagar os passivos trabalhistas. A gente procurou demonstrar para os entes devedores que ainda estão com certa dificuldade para pagar, que eles devem fazê-lo quanto antes, considerando que existem sanções, para os gestores que não pagarem precatórios. Ainda não conseguimos encontrar um caminho perfeito para a solução do pagamento dos precatórios. Então, o desembargador Roberto mostrou que a busca que está tendo hoje de uma solução que torne possível, num pequeno espaço de tempo, o efetivo pagamento dos precatórios. E isso foi repassado a todos os administradores, a maneira que eles possuem para tentar fazer esse pagamento. Por fim, no que diz respeito aos acadêmicos, nós procuramos mostrar também um pouco sobre a questão jurídica desse assunto para que possam atuar também nas suas respectivas áreas. Todo processo judicial tem que ter um começo, um meio e o fim. No que se refere a precatórios, são ações contra a fazenda pública nas esferas municipal, estadual e federal que se dá com a requisição do presidente do tribunal, ao qual o juiz que sentenciou está vinculado para que o devedor inclua no orçamento o pagamento do acordo firmado nos prazos estabelecidos pela Constituição Federal. Em 2014, o estado de Rondônia, seus municípios e fundações pagaram 69 precatórios, totalizando R$ 4.387.000. No Acre, foram pagos 85 precatórios, no total de R$ 4.287.000. Em Rondônia, faltam R$ 27 milhões a serem pagos. No Acre, R$ 27.600.000. Ao todo, foram 61 entidades públicas que receberam o certificado precatório 0. É bom que se esclareça que o TRT da 14ª Região ele possui um juiz auxiliar de conciliação de precatórios desde o ano de 2003. Então, desde essa época, foi estabelecido com a maioria dos municípios de Rondônia e alguns municípios do Acre acordos de pagamento de precatório, de parcelamento de precatório. 47 municípios rondonienses, 6 entidades autárquicas de Rondônia e 7 municípios do Acre foram alvos de reconhecimento pela Justiça do Trabalho nesta quinta edição da premiação. Então, hoje, o que se faz nessa festa, uma celebração, é um reconhecimento do Tribunal do Trabalho aqueles entes públicos que não possuem precatórios vencidos com a Justiça do Trabalho. Quer dizer, estão honrando o pagamento de precatórios. Desde a instituição da premiação em 2011, o município de Machadinho do Oeste tem recebido certificação precatório 0. Para nós é muito importante por estar conseguindo cumprir com o nosso dever. Eu acho que, se eu não me engano, é o 5º ano consecutivo que nós estamos recebendo, desde quando foi implantado, em 2011, que eu estou já no 2º mandato. E para a gente é uma satisfação conseguir com os nossos deveres, pagando corretamente, pagando em dias, tendo os nossos precatórios zerados, recebendo esse título mais uma vez aqui, para nós nos alegra e dá motivação para continuar trabalhando. Para o prefeito de São Miguel do Guaporé, a certificação é também
uma questão de transparência. Isso incentiva os municípios, gestores, né, que não estão sendo premiados a também buscar esse caminho para manter em dias as suas obrigações. Isso dá também uma sensibilidade, né, uma questão de transparência para que as pessoas possam ver que a gente está empregando bem os recursos. O tribunal está reconhecendo que estes entes públicos estão buscando atender a um comando legal, que é pagar as dívidas já reconhecidas e liquidadas, digamos assim, pelas sentenças judiciais, e que, naturalmente, no atual estágio, o que ocorre é que os precatórios estão sempre sendo protelados. Então, a busca pelo pagamento do precatório e a solução desta situação de inadimplência da administração pública é que, em conjunto, TRT e administração pública, tanto municipal, estadual, empresas que foram agraciadas, todo foi um esforço conjunto para tornar possível o pagamento, e é esse o reconhecimento que nós estamos fazendo a eles. No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre a questão de precatórios, tanto para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é, vão saber daqui a pouco, e para aqueles que já estão familiarizados com o debate neste assunto. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o desembargador Roberto Barros. Ele é do Comitê Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Desembargador Roberto, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. É um prazer estar aqui contigo e com os teus telespectadores. Doutor Roberto, o senhor inclusive veio a Porto Velho para fazer uma palestra nesse seminário que a gente acabou de ver a matéria, com relação ao precatório zero. Como que o senhor vê a importância desse reconhecimento do Tribunal do Trabalho da 14ª Região com relação àqueles entes públicos e autarquias, enfim, que realmente cumprem o seu mister de pagar os seus débitos? Bem, o TRT da 14ª Região cuida muito bem desse assunto, né? É pioneiro na instalação dos juizados, do juiz auxiliar de conciliação de precatórios junto à presidência, e desta forma ele, nessa atuação inovadora e proativa, também lançou essa questão do precatório zero, que é a entrega de certificação aos entes devedores que estão em dia com o pagamento de precatório. Eu tive a honra, então, na data de hoje, de ter sido convidado para participar deste evento, que foi o primeiro seminário promovido aqui pelo TRT da 14ª Região. Doutor Roberto, então eu digo para aquelas pessoas que ainda não estão bem familiarizadas, até para se contextualizar, né? O que vem a ser o precatório? Bem, o precatório nada mais é do que uma requisição de pagamento. A partir do momento em que o judiciário, através de qualquer um dos seus órgãos, decide uma causa contra o poder público, ela vem a transitar em julgado, ou seja, transitou em julgado, já na fase de execução, define o valor que é devido, é encaminhado ao presidente dos tribunais e eles requisitam o pagamento ao chefe dos poderes, no caso do Estado, ao governador do Estado, enfim, ou as entidades indiretas, autarquias, as fundações. Então, resumindo, o precatório é uma requisição de pagamento. Doutor Roberto, eu acho que até antes de a gente entrar mais propriamente no nosso bate-papo aqui, o senhor hoje coordena, né, do Comitê Gestor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Inclusive, já o entrevistamos aqui no Justiça e Cidadania, numa oportunidade em Rio Branco. Mas o senhor, inclusive, naquela oportunidade, nos concedeu entrevista como presidente do Tribunal de Justiça, né? Que realmente muito nos honrou. Agora, o que eu digo assim, o seu ingresso na magistratura, o seu ingresso, a sua carreira, o senhor veio para o TJ pelo 5º da advocacia, não é isso? Correto. Eu atuei como advogado, né, privado, servidor também do Ministério Público Estadual. Depois ingressei por concurso na Procuradoria do Estado do Acre e trabalhei, né, durante bons anos com esse assunto. Ingressei em 2011 no TJ do Acre pelo 5º, né, o 5º da advocacia. E desde outubro de 2011 eu estou compondo, né, o Tribunal de Justiça do Acre. E o senhor deixou a presidência agora recentemente? Isso. Tive a oportunidade de passar aqui no Justiça e Cidadania, logo no início da gestão, sim, enquanto presidente, né, do TJ do Acre. E saí em fevereiro de 2015, né? E, coincidentemente, agora estou indo num outro desafio, que é a presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Tomei posse agora no final de julho,
Mais uma vez, estou tendo a honra de passar por aqui para a Justiça e Então, Cidadania. eu também estou entrevistando o presidente do TRE aqui. Isso, TRE do Acre. Nós vamos agora, então, um breve intervalo para continuarmos essa entrevista. Eu estou conversando com o desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre. A gente volta em seguida. A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Estamos de volta para o segundo bloco e o nosso entrevistado de hoje é Roberto Barros. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Acre, gestor dos precatórios daquele tribunal. Desembargador, como que funciona hoje e vem funcionando o sistema de pagamento de precatórios? Pois bem, até 2009 nós tínhamos um sistema único de pagamento, em que tudo aquilo que era transformado em precatório, ele seguia uma ordem, né, dentre os precatórios chegaram primeiro, e era inscrito em orçamento para pagar no ano seguinte. A partir de 2009, com a emenda constitucional 62, nós passamos a ter um sistema chamado Sistema Comum para os entes públicos que estavam em dias com os pagamentos e um sistema especial de pagamentos de precatórios para os entes que estavam com atraso no pagamento. Então, esse regime especial foi criado em 2009, e vigorou até agora, março de 2015, quando o Supremo, então, concluiu o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, né? E, a partir de então, modulou um pouco essa sistemática, a partir de uma declaração parcial de inconstitucionalidade da 62, que foi objeto, então, desse julgamento do Supremo. E o que dizia... O que era cumprido com a emenda constitucional 62 e agora com essas ADINs, o que mudou? Perfeito. A 62, ela estabelecia que para os entes devedores que aderissem a esse sistema de pagamento, eles poderiam optar por pagar os seus estoques de precatórios em 15 anos ou optar por vincular parte da sua receita corrente líquida, né, para o pagamento de precatórios. Um dos grandes problemas que foi detectado e foi objeto dessas ADINs é que para os entes que optaram por pagar com base na receita corrente líquida, não havia limite de prazo. Então, dado era o tamanho da dívida, que aquele percentual que estava vinculado levaria em alguns casos 50 anos, projetava-se até para mais de 50 anos. Então, basicamente, com esse sistema que vinha vigorando, você tinha a possibilidade do ente fazer essa opção pelos 15 anos ou pela receita corrente líquida, né? E, além disso, você tinha chamadas formas alternativas de pagar precatório. Você tinha até 50% dos recursos que eram depositados para pagar a ordem cronológica de precatórios, de acordo com a ordem que os precatórios eram requisitados, e o restante do dinheiro era pago nas formas alternativas, que era a possibilidade de ter leilão, acordo ou pagamento pela ordem crescente de valor. Quem tinha um menor crédito recebia primeiro, e aí o seguinte, considerando então a ordem de valores. Com essa decisão do Supremo, houve uma mudança significativa nessa sistemática de pagamentos de precatórios. Então, hoje, por exemplo, as pessoas que nos assistem aqui, que aguardam o pagamento de precatório, qual é a expectativa dessas pessoas que estão aguardando? Quer dizer, porque a emenda 62 é aquela que colocou que os precatórios, tanto da Justiça Federal, né, quanto da Justiça do Trabalho, iriam para o TJ do Estado. Perfeito. Né? E daí lá ele fazia o repasse. Então, para as pessoas que aguardam precatório, por exemplo, da área trabalhista, isso muda alguma coisa? Bom, essa é uma das temáticas que está sendo tratada na nova resolução do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça está incumbido de
atualizar a Resolução 115 para se adequar a esses julgamentos do Supremo. E um dos temas é justamente esse, que está sendo debatido. Vamos retomar aquela fase em que nós tínhamos uma lista para cada tribunal e cada tribunal gerenciava a sua lista, ou vai ser mantida o sistema de lista única, que é o sistema atual, em que os recursos são depositados nos tribunais de justiça e eles repassam aos tribunais federais. Esse é um tema que está sendo discutido no FONAPREC e que esperamos que até o final do ano, certamente, nós teremos uma definição para isso, para que os cidadãos, os credores que nos assistem possam ter uma definição quanto a esse ponto. Porque às vezes as pessoas aguardam e podem levar tempo. Agora, uma questão, por exemplo, se tem um ente público que ele deve precatório na Justiça Federal, ele deve no TJ e também na Justiça do Trabalho. Então, passa a ter cada um a sua lista. Esse é um debate. Se vai voltar cada um a sua lista ou se vai continuar como é hoje. Hoje, basicamente, a cada ano se pega os precatórios do TRT, mais fica numa lista única? Tudo numa lista única. E o que define, então, nessa lista única é qual precatório foi requisitado primeiro. Então, por ordem de requisição. Qual é o primeiro? Esse aqui é o 1º de janeiro, ele entra. Qual o segundo? Esse aqui é o dia 2 de janeiro, ele entra. Pouco importa qual é a origem, se é do TRT, se é do TRF ou se é da Justiça Estadual. Porque desde que implantou no âmbito da Justiça do Trabalho de Rondônia, em 2003, o juiz auxiliar de conciliação do precatório, então tem tido êxito com relação a esses temas de cooperação mútua, né? Então vem o município X, está devendo, ele vem parcela, quer dizer, não tem condições de pagar em 5 vezes, vai pagar em 10, mas enfim, mas ele vai aos poucos, na medida que tem a saúde financeira do município, para não comprometer, ele vai pagando. Quer dizer, e aí com isso, é uma boa alternativa, não é? É uma boa alternativa. O juízo auxiliar aqui de conciliação de precatórios teve bom êxito nisso. Porque muito antes da emenda 62 já vinha trabalhando essa solução. Isso. Essa solução, antes, quando não tinha emenda 62, em que não havia uma obrigação, né, constitucional de depósitos mensais, o TRT aqui já tinha isso mediante termos de acordo. Ele firmou termos de acordo com os entes públicos e esses entes públicos a cada mês faziam os depósitos para pagamento dos precatórios. Então já estava muito avançado, na verdade, esse processo do TRT, com base então nesses termos de cooperação com os entes devedores. Isso, de certa forma, fez com que, quando chegasse a emenda 62, o TRT já estivesse bastante avançado. Com a 62, ele ainda avançou ainda mais, porque teve uma obrigação constitucional de fazer os depósitos, de tal sorte que hoje tive a oportunidade de presenciar no evento do Precatório Zero, que os municípios, principalmente aqui de Rondônia, quase que em torno de 80% ou um pouco mais disso, receberam os certificados porque estão com o pagamento em dias. Exatamente. O que eu ia comentar, que a gente até acompanhou a entrega do Precatório Zero e chegou a cerca de 90%. Próximo de 90%. Quase 90% mesmo. Muito alto, muito 90% o índice dos municípios de Rondônia que estão com o precatório em dia. Ou seja, até dezembro de 2014, eles estão completamente em dia. Então, dos 52 municípios, salvo engano, 47 ou 48 municípios não têm precatório pendente assim, vencido. Inclusive o governo do estado também, né? Como vocês viram na matéria. Então é muito importante. Deu-se um avanço, né? O senhor acredita que com essa DIN ele pode modificar um pouco isso? Eu creio que com o julgamento da DIN, o que o Supremo busca é que uma solução que estava prevista para quem optou pelos 15 anos, que estava prevista para acontecer em 2024, com a decisão do Supremo, que modulou por 5 anos o regime especial, ele deve ocorrer até o ano de 2020. Né? E a grande novidade desse julgamento é que, para o ente público que tinha optado pela receita corrente líquida, que não tinha prazo nenhum, bastava ter a vinculação à receita, também está limitado aos 5 anos. Então, a perspectiva hoje é que esses problemas se encaminhem para uma solução até 2020. Embora já saibamos que tem pelo menos uma proposta de emenda à Constituição que está discutindo esse assunto no Congresso Nacional. Me parece que é a PEC 174 de 2015. E esse debate pode ir longe, né? Pode ir longe. E quais os principais fundamentos que justificaram essa decisão do Supremo? Mas essa pergunta o senhor vai responder no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo. Eu estou conversando com o desembargador Roberto Barros,
que é gestor de precatórios do Tribunal de Justiça do Acre. A gente volta em seguida. A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o desembargador Roberto Barros. Ele é gestor dos precatórios do Tribunal de Justiça do Acre e também presidente do TRE, né? Que a gente agora recentemente assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre. Doutor Roberto, eu deixei essa pergunta aqui. Quais os principais fundamentos, né, que fez justificar essa decisão do Supremo, da questão das ADIMs? Bom, um dos fundamentos que o Supremo utilizou é que, para aqueles entes que tinham essa vinculação à receita corrente líquida, não havia prazo para a conclusão dos pagamentos. E, segundo o Supremo, isso viola, então, a efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, eram decisões judiciais que estavam sendo dadas que não tinham prazo para cumprimento. É aquela questão, doutor Roberto, não se cortando, mas é aquela questão, ganha, mas não leva, tipo... Basicamente era isso. Ou leva, mas não se sabe quando leva. Sim, também. Né? Então, esse era um fundamento. Outro fundamento que o Supremo utilizou, no que diz respeito a outro dispositivo legal, era os índices de correção. Os índices de correção do precatório eram de poupança, né, TR mais 0,5%, e o Supremo entendeu que não era isonômico isso, porque o próprio ente devedor, quando ele cobra a dívida do cidadão, inclusive em matéria tributária, ele cobra pela Selic e paga por poupança. Então, o Supremo entendeu que isso não era isonômico. E aí, então, ele fez um ajuste nessa questão também, dizendo que se eu cobro uma dívida tributária com um índice de correção e de juros, eu tenho que pagar também com o mesmo índice de correção e juros. Esses são alguns dos fundamentos, dentre outros, como a separação de poderes e outras coisas mais que foram utilizados para tomar essa decisão. E eu não sei se com essa ADIM, mas hoje, que tipo de sanção pode ter um gestor público que ele pretere pagamento precatório ou que deixa de cumprir as suas obrigações com relação aos precatórios que são alimentícios, né? Perfeito. Bom, os precatórios, para quem descumprir, tanto o ente devedor como o gestor, para ambos existem sanções que estão previstas nesse regime especial de precatório. Dispositivo esse que foi mantido pelo Supremo nesse julgamento durante os próximos 5 anos. Nós temos, por exemplo, a questão da possibilidade de sequestro dos valores que são necessários se não houver o pagamento dentro da data prevista. Nós temos a possibilidade de impedir a contratação de operações de crédito, né, o ente público não pode contratar empréstimo, nem interno nem externo. Temos também a questão da apuração de crime de responsabilidade pelo gestor, né? Temos também a apuração de eventual improbidade administrativa pelo gestor em caso de descumprimento. Então, são sanções muito significativas e importantes, né, e até pesadas em caso de descumprimento do regime especial de pagamento. Essa questão da improbidade, por exemplo, ele pode vincular alguma coisa com relação a exercício de mandatos eletivos e tudo, né? Porque as eleições, se ele for condenado eventualmente por improbidade, isso gera uma das causas de inelegibilidade, que é a chamada lei da ficha limpa, que fica inelegível por 8 anos. Então, são consequências muito significativas, além do que ele pode ter contas reprovadas, que também gera inelegibilidade, crime de responsabilidade também gera, enfim. Todas essas sanções são muito importantes e pesadas. Mesmo porque, como a gente viu na entrega do precatório zero, só voltando um pouquinho, para os entes públicos, ou seja, especialmente os eletivos, né? Prefeito, governador, enfim, essas pessoas, esses entes públicos, é importante esses gestores que estejam realmente em dia, né? Porque isso é, inclusive, politicamente importante, né? Para a carreira dele. Eu cumpro as minhas obrigações. É muito importante para o gestor, tanto o gestor
que é designado, né, no caso das autarquias, das fundações, Sim. como acima de tudo aquele que é eleito pelo povo, é importante ele mostrar que ele está respeitando essa população. Na medida em que ele cumpre as decisões que foram proferidas pelo judiciário em desfavor daquele ente que ele está gerindo. Então é significativo. E nós vimos hoje a alegria e o compromisso desses gestores que receberam, né, muitos que estavam aqui presentes receberam esse certificado e registraram isso nas fotos para levar lá para seus municípios para demonstrar efetivamente que estão em dia com essa obrigação. Não, e muitos que receberam, por exemplo, ano passado, falaram, a gente quer estar aqui o ano que vem recebendo novamente. Então, perfeito. Mas, sobretudo, acho que quem agradece muito é exatamente o trabalhador, né? Que tinha o seu precatório aguardando e lá o município, o governo, enfim, a autarquia fez o pagamento. Então, esse é o principal beneficiado, né, doutor? Principalmente nas áreas em que envolve a questão alimentícia, né? E aqui, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que tem questões vinculadas a salário, né? Então, é muito importante o cumprimento dessas obrigações por parte dos entes devedores. Acima de tudo, é um respeito com a cidadania, com a justiça e com o judiciário do Brasil. Doutor Roberto, infelizmente chegamos ao final do programa, está muito bacana, mas nós estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as suas considerações finais aos nossos telespectadores, especialmente aos entes públicos com relação ao precatório, a importância de dar atenção à questão dos precatórios, né, nas suas gestões, enfim, sobretudo também para o cidadão trabalhador que aguarda às vezes o pagamento do precatório, né, que não fique por muitos anos, mas que realmente tem um ente público comprometido com isso. Perfeito. Aos cidadãos é dizer que tanto o judiciário como esses entes públicos que receberam hoje o precatório zero, esse certificado, buscam uma coisa única, que é o respeito, a consideração e, acima de tudo, a entrega do direito que foi reconhecido judicialmente. Com relação aos entes devedores, os que já se encontram hoje na situação de ter precatório zero, os parabéns por terem adquirido esse selo de qualidade, de eficiência e de atuação e que permaneçam assim, para que estejam aqui no próximo ano também recebendo esse selo. E para os que ainda não estão nessa condição, para que o façam o quanto antes, para que não seja necessário, então, a instauração dos procedimentos de apuração de responsabilidade. Porque, além da própria apuração, é fundamental eles visualizarem isso que você falou anteriormente, os benefícios que isso traz para a comunidade deles, né, que vê que o seu gestor se preocupa e reconhece os direitos que eles têm declarados em juízo. Muito obrigado. E no programa de hoje, então, o assunto foi precatório, né? E o nosso entrevistado, o desembargador Roberto Barros, que é do Tribunal de Justiça do Acre, que é gestor de precatórios do Tribunal de Justiça do Acre, e também presidente do TRE do Acre, nos deu a honra dessa entrevista aqui. Obrigado pela sua audiência. Você também pode participar com sugestões de pautas através do e-mail ascom@trt14.jus.br ou assistir a esse e aos demais programas nas mídias sociais que estão aí no seu vídeo. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.